Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós estamos aí para mais um bate-papo e hoje nós vamos falar sobre o cavalo. Meu nome é Carlos e esse canal estuda arquétipos, magia natural e o antigo misticismo, ou seja, as crenças antigas e as velhas lendas que escondem grande conhecimento e sabedoria. Hoje nós vamos bater um papo sobre o arquétipo do cavalo. Gostaria muito que você se perguntasse, que arquétipo eu utilizo? Qual é o meu arquétipo no momento? E se a minha vida foi montada do jeito que eu quis, qual arquétipo foi predominante nisso? Qual era a imagem de admiração que eu transportava dentro de mim e que sempre me influenciou a ter atitudes como garra, elegância, firmeza, foco, atitude? Qual é o animal que mais me causa impacto? Hoje nós vamos falar para aqueles que têm o cavalo como admiração e suas características e pontos, vamos dizer assim, importantes para você levar em consideração. O primeiro passo é que todo mundo já sabe, arquétipo é símbolo dos grandes gerentes. São pessoas que têm uma capacidade de gerenciamento muito forte. É tido como aquele animal que transporta por uma jornada muito grande, peso, leva o cavaleiro em si. É tido como também pelos místicos como o corpo físico. Um exemplo muito clássico é sobre a Guerra de Troia, e tem o cavalo de Troia, né? O arquétipo do cavalo de Troia. Na verdade, é um grande símbolo que indica o gerenciamento de uma guerra, o gerenciamento de uma vida, o gerenciamento, a força. E, como também não poderíamos esquecer, que o cavalo seria como o nosso próprio corpo, que leva a alma, né? Ou seja, é tido que há histórias de cavaleiros que dormiram em cima de seus cavalos e qual foi a surpresa? Que o cavalo deslocou vários quilômetros e há várias lendas, né, envolvendo sempre o cavalo, aquele grande transporte que ajuda o homem. Sem dúvida nenhuma, a humanidade mudou com o fogo, mas sem dúvida nenhuma a humanidade e as guerras mudaram quando o cavalo entrou. Sempre o cavalo será o símbolo dessa força que alavanca o homem para a frente, que faz com que o homem transporte mais, que faz com que o homem faça trabalho de 2 ou 3 homens, ou seja, é um aspecto totalmente diferente. Se você vai ver a agricultura no passado, hoje se fala muito de agronegócio, né, dessas máquinas que ara a terra, que faz a colheita. Tudo isso começou com o cavalo, com o gado, né, os quadrúpedes. Mas o cavalo foi o que se destacou, porque ele era um animal multiuso, ou seja, ele arava a terra, mas também ele era o transporte desse agricultor para a cidade. E depois que esse agricultor comprava os mantimentos, que às vezes durava 6 meses, ele trazia esse mantimento nesse animal. Que também ele se estende à mula, esse arquétipo se estende aquilo que eles falam do jegue, no Nordeste, né, que tem o animal, entre aspas, burro, né, que é o burro de carga, né. Mas o cavalo, ele vai tendo também, como os felinos, uma graduação de energia e de poder. Por isso que o cavalo ele é absorvido muito mais por esses gerentes, né, por essas pessoas que têm gerenciamento. O interessante é que as duas pessoas que eu conheci, que eram pessoas CEOs de grandes empresas, você via, eles faziam equitação. Um tinha um cavalo, um quadro de um cavalo imenso dentro da sua casa. E por que será que é só uma coincidência esse cara ter toda essa capacidade de gerenciamento e ele ter esse arquétipo dentro da casa dele? Né? Por que esse gosto? Por que essas pessoas colocam seus filhos para praticar equitação? Né? Ou seja, o cavalo ele tem uma potencialidade muito grande. E nós podemos utilizar o cavalo com composição. É um dos animais de poder que mais pode ser colocado nas nossas meditações com composição.
A primeira composição é óbvia, é o homem e o cavalo, né? Ou seja, dois arquétipos, né, diferentes. Esse é um dos mais harmoniosos que se tem. Ou seja, quando a gente tem um cavalo que a pessoa está saltando, ou de um boiadeiro, de um cowboy, né, de um peão, em cima de um cavalo, ele é tido como uma composição arquetípica. Ele não é somente o cavalo, né? Outra coisa, o cavalo ele não anda sozinho, então ele pode ser imaginado ou ter uma foto dele com aquele monte de cavalo caminhando juntos. Ou seja, eu só peço para evitar aquele velho um quadro antigo que tinha antigamente, que era os cavalos correndo do fogo. E na frente tinha um cavalo branco. Tinha vários cavalos de várias cores, mas antigamente tinha um quadro que se usava muito, que era o quadro de um cavalo na frente e branco e vários cavalos atrás fugindo das chamas que estavam atrás. Esse é um quadro dos arquétipos de quadros de cavalos. Esse é o único que eu recomendo que não utilize. Jamais seu objeto de admiração deve estar em perigo. Isso vai se materializar algo na sua vida que não é muito bom. Então não utilize isso. Lembrando que nós temos um curso aqui de lei vibratória que a gente fala tudo sobre esses aspectos, né, de vibração, de poder vibratório. Então, quer melhorar o gerenciamento da sua vida? Se aproxime dos cavalos. Sabe, vá conhecer um aras, ver como que é aquela coisa de você ter cavalos de tudo quanto é preço hoje em dia, qualidade, raça. Hoje, o cavalo virou mais um hobby do que uma necessidade devido a essa mecanização. Veio a moto, né? Motocicleta hoje, então o fazendeiro pega a motocicletinha dele, sai da fazenda, vai para a cidade de motocicleta, traz as coisas carregando na moto, o que poupou o cavalo desse trabalho que tinha antes. Mas, quando você vê um cara fazendo esse trajeto de moto, desculpa, saiba que aquilo é o arquétipo do cavalo. Por quê? Porque antigamente tudo que foi substituído, que era feito pelo cavalo, é o arquétipo do cavalo disfarçado, modificado, mas é a mesma função arquetípica. Se você tem um carro de utilidade na sua casa, que te leva para fazer compras, que te leva para o trabalho, que ajuda no transporte dos familiares, é o cavalo de hoje em dia. Portanto, não tem como a pessoa não ver que a necessidade humana surgiu lá atrás e que tudo isso tem a ver com o arquétipo do cavalo. Então, tudo aquilo que faz o trabalho de 2, 3 homens hoje em dia é gerenciamento. Ou seja, é uma forma de acelerar a produção. É uma forma de produzir alimentos que façam com que uma família se alimente, por exemplo. Quando o homem plantava manualmente e ele começou a arar a terra, ele desenvolveu o arado. E com o arado ele colocou o quê? O cavalo para puxar esse arado. Era um trabalho muito duro. Hoje é feito com máquinas para conseguir alimentar todas as pessoas. Essas máquinas que estão aí para alimentar várias pessoas é o arquétipo do cavalo. Então, agronegócio, com seu desenvolvimento, ele utiliza hoje os cavalos mecânicos para produzir, para transportar. Então o cavalo está ali, que é o gerenciamento de melhoria. Então, é um ótimo símbolo. Quem quiser utilizar esse símbolo, pode utilizar. Nós vamos estar falando mais sobre as composições. Uma das minhas preferidas é a composição do cavalo com a coruja, né? Ou seja, é uma forma que eu possa estar falando. Mas essa composição eu trabalho mais na área de membros com a magia natural. Nos vlogs de magia natural eu vou estar sempre passando para eles a fórmula específica de utilizar os arquétipos, ou seja, de uma maneira mais eficiente e que cause maior resultado na vida das pessoas. Quero agradecer você, Serenidade, se inscreva no canal se gostou, deixa o like, manda um eu tô aqui, Carlos, para mim dar quem colocar aí, vou dar um coraçãozinho, né? Eu tô aqui, Carlos. É uma satisfação receber você aqui.
Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Paz.